o verso 4. Nós estamos lá, Apocalipse 11, verso 4. E aí nós estávamos falando sobre essa questão, né? Sobre isso. Então vamos lá. São essas duas oliveiras, nós falamos das duas testemunhas, dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Né? Fazendo alusão à parábola do fazendeiro. Vamos lá para Lucas 16, 16, só para a gente terminar isso aí, e para o verso 5. Lucas capítulo 16, verso 16. 16, 16. Ó, a lei e os profetas vigoram até João, né? João Batista, ele está citando aqui. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei, ou seja, da lei e os profetas. Tudo que foi escrito, tudo que foi profetizado vai ser cumprido. E foi cumprido acerca da vinda do Senhor Jesus. Mateus 7,12, vamos lá para Mateus 7,12 agora. Mateus capítulo 7, o verso 12. Né? Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Novamente, Jesus citando a lei aí. Ah, lembrando que todo o ministério de Jesus foi para cumprir a lei. Às vezes o fato de o Novo Testamento, que é os quatro evangelhos, a lei está muito enfática, porque havia necessidade de que Jesus cumprisse a lei. Depois de Atos 1:8, ou seja, a descida do Espírito Santo, a lei perdeu o propósito, uma vez que Jesus supriu a necessidade da lei. Então, assim, o Velho Testamento, na verdade, ele vai até Atos 1:8. Depois começa o Novo Testamento, né? Porque Jesus viveu e cumpriu todos os 10 mandamentos, toda a lei, tudo aquilo que era exigido, tudo que foi ordenado, foi cumprido na pessoa de Jesus. Zacarias capítulo 4:15, vamos lá, não quer dizer que, Zacarias 4:15, que a graça não estava no Velho Testamento, né? Se a gente pensar em graça, a gente pode olhar na vida de tantos outros que mereciam lá o julgamento pela lei e Deus não permitiu, né? A Zacarias 4, acho que eu anotei errado. O verso 5, acho que é de 1 a 5. Isso, 4, 1. Zacarias 4, 1. Isso. E despertou, ó, tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou o que vês. Respondi, óleo e eis um candelabro. A gente acabou já lendo isso aí, né? Todo de ouro e um vaso de azeite em cima, e uma das 7 lâmpadas e 7 tubos, aí fazendo referência ao candelabro. Voltando lá para Apocalipse capítulo 11, verso 5 agora. Apocalipse 11, 5. Então vamos lá. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo, falando das duas testemunhas, né? Qualquer pessoa que tenta alguma coisa contra as duas testemunhas, a palavra de Deus diz só, se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então, todas as pessoas lembra muito o caso de Elias, quando Acabe mandou matar Elias, mandou lá um grupo de 50, depois de 50, outro de 50, e Elias falava, se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu, e consumia todos os 50.
Mas vamos para primeiro Reis, segundo Reis verso 9 e 16, segundo Reis, é, segundo Reis, capítulo verso 9 a 16. Verso 9. Ó, esse texto aí. Então, ó, então lhe enviou o rei um capitão, Acabe, né, de 50, com seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão, homem de Deus. O rei diz, desce. Elias, porém, respondeu o capitão de 50. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu. Aí continuando, e aí o consumiu. Tornou o rei, consumiu a ele seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe os 50, um outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse, homem de Deus. Não que eles não soubessem que era um homem de Deus, mas assim disse o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. Aí ele continua aí, verso 13, né? Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs de joelho diante de Elias e suplicou e disse, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50. Ele continua, né? Continuando aí, isso. Ó, com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor, esse é Jesus, disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal Zebub, né? Deus da região. Baal, né? O Deus da mosca. Deus de Ecrom. Será acaso por não haver Deus em Israel cuja palavra se constasse? Portanto, desta cama a que subiste não, aí continuando aí, não descerá, mas sem falta morrerás. E aí a morte de Acasias aí, né, rei de Israel. A, toda vez que aqueles homens apareciam para Elias, de certo vinham pela força militar, né? O soldado é assim, recebe ordem e às vezes não pondera a ordem que foi dada, e aí chegava lá no orgulho, na arrogância e falava, ó, o rei mandou, desce daí agora. E Elias está nem aí para isso, né? O anjo do Senhor estava do lado dele, a saber, Jesus, literalmente Jesus estava ali do lado dele, e ele mandou descer. Um terceiro capitão, mais esperto, vamos dizer assim, menos arrogante, menos orgulhoso, foi lá e falou: olha, e todo mundo sabia que era um homem de Deus, não era bandido, né? Eu vejo assim, existe uma diferença muito grande no trato e é desses três capitães. O terceiro, ele falou: ó, peraí, o cara é um homem de Deus, não vamos chegar lá de qualquer jeito. Havia temor nesse capitão. E ele chegou e ele falou: olha, se é precioso a minha vida para Deus, né, tem misericórdia aí. Já morreu 100 soldados aí de graça, né, pela arrogância, pelo orgulho. Né, o orgulho precede a queda. É bem legal isso aí. Trata muito com relação ao orgulho. Né, as vidas, todas as vidas são preciosas para Deus, a gente já viu isso. Mas o orgulho ele ofusca
aquilo que Deus tem para nós. Vamos para Êxodo 9, 23? Êxodo capítulo 9, verso 23. Grava a respeito da humildade. Esse é o ponto. Êxodo 9, 23. O verso 23, ele vai dizer assim: E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra. Veja, ou seja, se a gente pensar nas duas testemunhas aí, certamente a gente vai lembrar de Elias e Moisés com relação ao fogo aí. Voltando a Apocalipse capítulo 11, verso 6. Apocalipse 11, verso 6. Ó, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Ou seja, as testemunhas têm poder sobre a natureza aí, assim como Moisés teve, Elias teve poder sobre a natureza, assim como Jesus tem, né? Poder sobre a natureza. Essas duas testemunhas vão ter essa autoridade. Vamos lá para Êxodo 9, 23. Êxodo capítulo 9, verso 23. Êxodo 9, 23. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva. A gente acabou de ler. Segundo Reis 19, 1, aliás, segundo Reis 1, desculpa. Vamos lá, segundo Reis 1, verso 9. O verso 9, segundo Reis. Isso, continuando, o verso 9. Então, também, esse aí a gente já viu, do bordão aí. Vamos para 1 Reis 17, 1. 1 Reis 17, 1. Fala a mesma coisa. 1 Reis 17. Ó, então Elias, o presbítero, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde junto às torrentes de Quirite, fronteira do Jordão. Liberás as torrentes, e ordenei aos corvos que ali mesmo te alimente. Aí vai descendo ali, te sustente. Foi, pois, fez segundo a palavra do Senhor, retirou, habitou junto à torrente Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã a carne, como também o pão, e a carne ao anoitecer, e bebia da água da torrente. Né? Passado o dia, a torrente secou, lógico, porque não chovia aí já desde a palavra de Elias, e aí ele vai e fica com a viúva de Serepta, e tem toda a narrativa aí, né? Mas só para a gente ver que ele tinha autoridade, né, para mandar cessar aí. Êxodo 7, 17, vamos para Êxodo 7, 17, Elias mandou e parou de chover depois, lógico, do tempo aprazido, 3 anos ali, Elias vai orar de novo e vai chover. Êxodo 7, 17, o verso 17 diz assim, ó: Assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tem na mão, ferirei as águas do rio Nilo, e se tornarão em sangue. E aí, a primeira praga do Egito aí, a água do rio, o rio mais importante do povo egípcio, virou em sangue. Lucas 4, 25, vamos lá para Lucas 4, 25. É, Josué orou também, o sol parou, e a gente tem essa questão da terra,
é o que está lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus cria o homem e dá autoridade de subjugar tudo que nela tem na mão do homem. E nós teríamos toda essa autoridade se o pecado não tivesse feito parte da nossa vida. O verso 25, na verdade, nos diz que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu fechou. Ele vai citar essa oração de Elias. Por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Né? E Elias aí, ele vai falar sobre Elias e a autoridade que Deus deu para ele. Agora, Tiago 5,17. Né? Durante todos esses 3 anos e meio aí, não choveu em Israel. Depois caiu uma chuva torrencial, né? Depois que Elias orou também. Né? Então a gente vê a autoridade que aqueles que estão alinhados com Jesus têm algo sobrenatural mesmo, algo espiritual, algo que está além do nosso entendimento. E aí Tiago é legal porque ele vai citar Elias, e ele fala assim, ó, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, desejos, vontades, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Alguém pode falar assim, Elias era especial. Todos nós somos. Só precisa se conectar com Deus. Precisamos nos conectar com Deus. Efésios 1:10, vamos lá para Efésios 1:10. Efésios capítulo 1, o verso 10. O verso 10 de Efésios, olha só. Então, ó, quando a palavra de Deus fala que nós somos eleitos de Deus, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, de qual fomos também feitos herança, predestinados segundo toda essa autoridade de Jesus, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ao fato aí, ó, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antemão esperamos em Cristo. Romanos 11:32, vamos para Romanos 11, o verso 32 de Romanos, é, 11:32. Pode isso, 11:32. Ó, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar a misericórdia para com todos. Só para a gente entender, fala para mim, Gustavo, volta ali até o 28, se eu não me engano. Pode voltar aí. Isso, olha só, 28 aí. Quanto ao Evangelho, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quando, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas, né? Ele escolheu ali os patriarcas que foram eleitos, a saber, Abraão, Isaac e Jacó, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Lembrando que nós somos herança de Abraão. Gálatas lá fala exatamente que os verdadeiros descendentes de Abraão não são circuncidados pela carne, mas pelo Espírito. Ou seja, né, por maior que pareça uma afronta aí, né, Deus vai fazer ciúmes para o povo de Israel, os descendentes, por isso que Jesus vai falar dessa pedra suscitarei descendentes de Abraão, ou seja, falando dele, né, essa pedra está citando ele, né, a rocha que é Jesus e suscita descendentes de Abraão, ou seja, eu e você, a igreja de Jesus. Isso está lá em Gálatas. Porque assim como vós também outrora fosse desobedientes a Deus, isso eu e você, mas agora alcançaste misericórdia à vista, aí ele continua, à vista da desobediência deles,
de quem? Do povo de Israel. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia, à vista de que foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência. Todos, não pode ser judeu ou gentil, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3 vai dizer isso aí. A fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, Deus não se incomodou aí com a desobediência nossa. Não, não é palavra, talvez não se incomodou. Ela não tem valor diante da cruz de Cristo. Ou seja, todos foram desobedientes. Não tem um melhor ou maior. Né? Esse texto é importante porque dá a entender que Deus amou mais esse do que aquele. Isso é coisa nossa, né, da humanidade, que às vezes a gente ama mais um do que o outro, mas Deus não tem esse. Deus amou no mesmo nível que ele ama Jesus, ele nos amou, ao ponto de entregar seu único filho, unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João vai dizer isso, né? Então, assim, todos nós fomos eleitos para ser salvos. Precisamos da misericórdia aí de alguém que ore por nós todos os dias, ou nós oremos para o outro, para mudar o que está escrito no livro. E aí, uma vez orando, o coração de Deus muda e ele escreve no livro que foi selado. Aquele livro que vai ser aberto lá na frente, no final da grande, depois da tribulação ali, na verdade, do milênio. Vamos para Êxodo 7:17, voltando lá. Você já leu? Vamos para Êxodo 11, desculpa, 11:10. Êxodo capítulo 11, verso 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Então, todos os as pragas do Egito endureciam o coração de Faraó. Faraó tinha um coração obstinado. Tiago vai dizer, não existe nada pior do que o coração obstinado, né? Que ele não pensa. E o orgulho é isso. A pessoa orgulhosa, ela não admite que errou, e mesmo que ela erre, ela não quer aceitar que errou, né? E o orgulho nos engana, e não precisa ser muita coisa. E aí, Davi foi assim, né? Com Batseba. Ele não admitiu no coração dele que ele tinha errado, ele foi indo, e para não que ninguém soubesse o erro dele, ele tentou de todo jeito, né? É, Acabe foi assim. Não, quantos homens? Ezequias foi assim, né? Urias, né? Eles orgulhosos, Uzias, aliás, desculpa, não Urias, Uzias, depois lê lá os reis. Uzias era um homem de Deus, mas aí entra lá no templo, ganha uma lepra, o orgulho pegou Arão e Miriam, né? Aí eles, ciumados lá, falaram que só Deus só fala na boca de Arão e de Moisés, não fala por nossa boca também, ganharam uma lepra lá. Assim, o orgulho, a inveja, o orgulho traz tudo isso, né? Continuando aí, vamos para 1 Samuel 4:8. 1 Samuel capítulo 4, verso 8. 1 Samuel 4, verso 8. O verso 8 aí, ele diz assim: ai de nós, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram o Egito com toda sorte de pragas no deserto. E aí os filisteus na batalha, quando chega a arca, né? Depois eles vão conquistar
né? Eles vão matar lá os filhos de Eli, eles acabam morrendo ali. E todo o trato de Deus ali, mostrando ali, mas havia um temor e todo mundo sabia quem que era o Deus de Israel. Só não Israel, às vezes, lembrava quem era o Deus dela. Mas isso aí, infelizmente, é um erro nosso também, esquecer quem é o nosso Deus de vez em quando. Que não deveria, né? Mas esquece. Então vamos lá para Apocalipse 11, 7, voltando aí. Apocalipse capítulo 11, verso 7. Então as duas testemunhas têm esse poder. Quando tiverem, então, concluído o testemunho, ou seja, 3 anos e meio, que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá. Então, assim, e matará. É simples assim, né? Deus não tem esse negócio ali. Mas como as duas testemunhas de Deus, e Deus permitiu o diabo ter força lá para matar, o diabo não tem força nenhuma. Mas para Deus mostrar o propósito dele, as duas testemunhas vão morrer. Assim, quando foi, Jesus vai falar isso. É legal que Jesus fala isso quando alguém pergunta do menino que era cego. E aí os discípulos, todo mundo pergunta: a quem pecou? O pai, né? Pecou? Gente, ideia, né? Porque eles tinham que a doença estava ligada a um pecado. Toda doença estava ligada ao pecado. Aí eles falam: quem pecou? Os pais ou a criança? Né? A criança pecou lá no ventre lá. Deu uma bicuda na barriga da mãe, olha só, pronto. Por causa disso ele ficou cego, porque chutou a mãe na barriga lá. Certamente era isso que eles pensavam, sei lá, né? A ignorância do homem, a o profeta vai dizer isso, né? Errais escrituras e errais não conhecendo o poder de Deus, né? Não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. E aí Jesus falou, filho, tem nada a ver, nem os pais, nem a criança pecou. Não que eles não tivessem pecado, não era isso. Não por fato da criança ser cega, é isso que Jesus está falando. O fato da criança ser cega é porque é uma consequência da fisiologia aí que vem vindo pecaminosa desde Adão até os nossos dias. E aí essa questão de gene, DNA, né, tem algum defeitinho ali, ou propício a uma falha genética, e aí tem essas consequências. Mas isso é biológico. Mesmo sendo biológico, não quer dizer que Deus não tem autoridade para mudar toda e qualquer situação. E Deus tem esse poder, graças a Deus. Então vamos lá. Ah, vamos para Atos 26, 19. Nossa, rapidinho. Atos 26, 19. Atos capítulo 26, verso 19. 26, 19. Então vamos lá, ó. Pelo que o rei Agripa, ó rei Agripa, não fui desobediente à missão celestial. Paulo dando testemunho dele. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, eu e você, que se arrependesse e se convertesse a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ou seja, a gente já viu isso aí lá em Gálatas, capítulo 5, no fruto do Espírito, 5:23. Vamos para Salmos 27, 1. Então, as duas testemunhas davam esse testemunho, falando e pregando o evangelho do arrependimento. Salmos 27, vamos ler esse último texto aí, amanhã a gente continua. 27, 1. Salmos 27, verso 1. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E aí, depois você pode ler, bem legal, os Salmos, né, 27.
porque ele vai falar dos opressores e tudo, e Deus estava ali. Quantos malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores, inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aí ele vai continuando, o salmista Davi, né? Davi, esse salmo é de Davi. Mas é bem legal, esse é um salmo aí de vitória, de conquista, de reconhecimento do poder de Deus. Ó Pai, eu quero agradecer por esse dia que o Senhor nos deu, pelo aquilo que o Senhor tem para fazer nesse dia, que possamos honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, dar um bom testemunho. Tire de nós todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência. Tire de nós todas as mentiras do inimigo. E possamos, ó Deus, na Tua presença, aprender a ser humilde como o Senhor era, Pai. Ensina-nos no falar, no pensar e no agir, para que as vidas, ó Deus, olhem nós e vejam Jesus em nós. Ensina-nos a andar nos teus caminhos, que a alegria, a bondade e a misericórdia nos persigam, como disse o Salmo 23, nesse dia, e nos alcance, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amados, que honra estarmos juntos nesse dia. Deus abençoe aí.